Olá, hoje é dia da gente falar de calçado, de moda. Minha convidada de hoje, inquieta, visionária, impaciente, muito persistente. Natural de Rolante, a filha do seu Vicente e da dona Zenaide, possui graduação em administração de empresas, mestrado em administração, doutorado em engenharia de produção. Atualmente é superintendente da Associação Brasileira de Empresas de Componentes para Couro, Calçados e Artefatos, professora visitante da USP e da Unicinos, superintendente administrativa do Instituto BAE Brasil. Mãe da Graziella e da Clarissa, a vovó do Antônio, foi a primeira mulher a ingressar no Banco do Brasil. Gerente da agência de Novo Hamburgo, quando ela era uma das maiores agências de câmbio do país. Tem como um dos momentos marcantes em sua vida o ingresso na Sintecal. Para o futuro, pretende fazer mais cursos, conhecer toda a África e cuidar das suas roseiras e orquídeas. Hoje recebemos para uma conversa de peso Ilse Maria Biasson Guimarães. Dona Ilse Guimarães, seja muito bem-vinda para essa conversa de peso. Obrigado, Rodrigo, por ter convidado. Realmente, conversa de peso dá uma responsabilidade enorme. A senhora sabe o que é conversa de peso, né? O pessoal acha que é por causa do tamanho do entrevistado. Não é, pela qualidade dos entrevistados. E a gente sabe a referência que a senhora é dentro da Sintecal, né? E dentro desse mercado, desse universo fantástico que é o mercado da moda do calçado. Vamos conversar bastante sobre isso, mas vamos conversar um pouquinho da senhora, natural, lá da terra boa do vinho. Sim, de Boa Esperança, Boa Esperança. lá em Rolante. Irmã do meu colega de faculdade, meu amigo Valmor Biasson também. Isso. Dá um abraço do meu tamanho para ele, por favor. Mas esse ineditismo eu não sabia. Foi a primeira mulher a estar no Banco do Brasil, dona Ilse? Hoje se fala muito em empoderamento feminino, mas em 1969 era proibido mulheres fazerem concurso para o Banco do Brasil. Eram aceitos somente homens. E existiu um grupo que se formou e tratou de fazer uma liminar para entrar para se poder fazer o concurso. E eu fui uma das beneficiadas dessa liminar, fiz o concurso e fui uma das primeiras mulheres, a primeira mulher a ser nomeada. Rompendo barreira. Rompendo barreira. Sim, isso muito tempo antes da gente falar. Claro que o feminismo já era uma verdade, né? É um movimento centenário aí, né? Mas muito antes das conquistas concretas que hoje, nos últimos 10 anos, talvez 15 anos, as mulheres vêm conseguindo. Hoje eu acho que existe mais de tudo, um debate mais aberto sobre isso, né? Acho que o empoderamento feminino começou com o voto, começou a ser dado mais visibilidade para esse movimento. Mas existiam movimentos que não transpareciam para a população em geral, como esse do Banco do Brasil, né? O Banco do Brasil era refratário a que mulheres entrassem no seu quadro. E sendo gerente, chegando à gerência. Sim. Eu acho que na época era uma das maiores agências do banco. Era uma agência... Do câmbio era a maior. Foi a maior agência do câmbio no período, inclusive pela vocação exportadora do Vale do Rio dos Sinos. Então, ela abrangia todo o Vale do Rio dos Sinos, tinha muita exportação e chegou a ser, superando São Paulo, Rio de Janeiro, todas essas. Novo Hamburgo era a maior agência de câmbio. Verdade que gerente do Banco do Brasil era convidado para tudo que é solenidade também, sim, do lado do prefeito, do bispo, assim, do padre, do presidente da Câmara. Né? Não digo que era bem assim, mas eu sempre digo uma coisa assim de gozação, Rodrigo, é que minha roupa era sempre colorida. Porque, às vezes, numa mesmo dia, tinha 3 ou 4 eventos. Então, eu passava em um, eles me viam, eu chegava e passava no outro, tinha que ir a 3 ou 4 eventos. Era bastante movimentada a vida, Como é que foi essa chegada na Sintecal? Bom, a chegada na Sintecal, eu acho que eu realizei um outro grande sonho, é um momento marcante da minha vida, que eu sempre
admirei muito os empresários. Acho que eles correm riscos, eles são desbravadores, empreendedores. E estava crise no calçado. E eu formei um grupo com pessoas que tentavam resolver a questão e que eram visionárias também. Estamos falando de 22 anos atrás. É isso aí. No auge da crise do calçado, auge desemprego de milhares, dezenas de milhares de desempregados calçados na nossa região. Exatamente. E esse grupo de empresários visionários, o Milton Killing, o Eduardo Kuntz, o Maurício Medeiros, eles tinham uma visão do que é que eles gostariam de fazer. E eu me apaixonei pela ideia, junto com eles. Eu era do grupo que trabalhava. Eu me apaixonei pela ideia e, num ímpeto, resolvi deixar o Banco do Brasil, me aposentar do Banco do Brasil e ir para a Sintecal. Era um desafio enorme. A Sintecal era uma associação extremamente pequena, de materiais que não tem um glamour de produto final, mas que realmente eu acho que havia uma grande crença nas pessoas que estavam lá. Então, no universo ainda machista naquele momento. Não digo se machismo contra a mulher, mas preponderantemente masculino. Era. Inclusive, eu sempre, quando tenho reuniões do setor, normalmente eu sou a única mulher. Ainda é? Mas eu acho que isso não é tanto... Hoje a gente tem Piccadilly, uma executiva. Vou dizer, né, eu estou falando de associações de classe. Pensando assim, mas, ainda é um universo. Mas eu vejo que já existe a segunda e terceira geração, o Piccadilly, Bibi, já estão assumindo mulheres. E eu faço parte de um grupo que também era visionário, que é Mulheres do Brasil, que é a Luísa Trajano, e ela começou lá atrás a pensar nisso, né? E porque ela sentia muito desejo de fazer coisas para as mulheres empreenderem. Já tivemos algumas discussões, ela e eu, com a Thier, com a Angelirata, achando que a solução é agir e não falar somente, né? Então, acho que mas dentro desse universo das mulheres do Brasil, a gente vê que tem hoje muitas mulheres que ocupam cargos de destaque, tipo a da Pandora, que, inclusive que rompeu outra barreira, porque ela é afrodescendente. Então, hoje eu acho que existe um esforço próprio. A economista-chefe da XP, que é uma mulher islâmica, inclusive com véu e tudo, e está lá, né, rompendo outras barreiras. Né? Um movimento. Naquele momento, você já tinha os 4 pilares que sustentam a Sintecal? Eles foram desenhados. O primeiro pilar que foi desenhado foi procurando a própria sobrevivência das empresas, era evitar a dependência do mercado interno. Então, do interno se buscava a internacionalização, tá? Até por uma vocação muito particular do Vale do Rio dos Sinos. Então, se buscou a internacionalização e também outra coisa que um grande ídolo que eu tenho, que é o Nestor de Paula, ele dizia, se vocês forem para a internacionalização, os materiais, vocês vão nos tornar mais competitivos nos calçados, porque vocês vão ser melhores também. Então, eu acho que todas essas ideias iniciou o pilar da internacionalização. Tá? A internacionalização também trouxe a visão de levar os materiais para outros setores, aproveitando a transversalidade. O mesmo adesivo pode ser usado para móveis, para calçados, para vários usos, assim como outros materiais, tecidos, laminados sintéticos. Então, também houve essa migração para outros setores. Mas como nós iríamos para a internacionalização se nós estávamos perdendo a competitividade no mercado de produto final? Teríamos que ter um diferencial. O câmbio naquele momento não era
favorável? Não era favorável. Estavam perto, um pouco mais de 1 por 1, né? 1 por 1. Então, teríamos que buscar uns diferenciais para que os materiais se posicionassem no exterior. E também uma visão que sempre perpassou pela Sintecal foi a questão do produto final. Nós temos que ser um produto final, fazê-lo mais competitivo. Então, a primeira coisa foi o design. Vamos ter que ter um design diferenciado. Porque nós sempre fomos no Vale comprados pelas grandes companhias de exportações que vinham com os modelos prontos. Então, o design foi a primeira grande bandeira para concluir a estratégia da internacionalização. E aí, o terceiro pilar construído também foi visionário. Em 2012, se buscava também um outro diferencial e se percebia, e aí foi quando saiu os princípios da ONU, se percebia que a sustentabilidade começava a ser uma bandeira a ser levantada que poderia modificar. E aí se trabalhou bastante com o Origem Sustentável, e aí já em parceria com a Bica Calçados, né? Nós trabalhamos mais sozinhos e nós buscamos, então, certificar. Naquele momento, nós tínhamos que passar o conceito de sustentabilidade, que não era uma coisa ainda entendível e aceita. Todo mundo via como um custo. Porque era um custo, né? O mercado, naquele momento, nem necessariamente pagava por isso, né? Mas eu acho que aí houve uma grande inteligência da diretoria, do conselho da Sintecal, em fazer com que o primeiro grande pilar da sustentabilidade fosse o econômico, mostrando para o empresário que não é se tu fizer o processo, tu tem lucro. E as empresas que hoje nós temos certificadas já dão um depoimento dessa forma. Então, se trabalhou com isso e hoje ele é um diferencial ainda. Mas a gente vê pelos movimentos internacionais, a certificação Origem Sustentável ocorreu junto com a certificação da Nike. Então, quer dizer, era um movimento internacional muito leve ainda. E hoje ele é um diferencial. Dentro de 5 anos ele vai ser obrigatório. 5 anos apenas? Não vai ser mais que isso. Se nós olharmos o que acontece no mundo afora e as manifestações das maiores varejistas, a gente vê a grande preocupação social e ambiental, e agora a gente começa a perceber a questão cultural também, da preservação da cultura. Daí da cultura de consumo mesmo, né? Necessariamente. Então, assim, desde o processo limpo, cada vez mais limpo, cada vez mais tratamento de efluentes, até o material mesmo de uso. A cola mudou. E o reuso, a economia circular é uma das coisas que vai se ver. A H&M já declarou que em 2030 ela não usará mais nenhum plástico virgem. Uau. Tecido virgem, nada de material virgem. Tudo reuso dos próprios materiais dela. A Adidas também já diz que não vai usar, a Adidas é que é o plástico, vai usar somente plástico reciclável. Ela fez uma grande coleta de material do lixo, né, do oceano. E isso é inovação. Isso é inovação. Um outro pilar, fechando os 4 pilares da nossa Sintecal. É isso aí. Agora, a inovação é um pilar que está sendo trabalhado, mas é com resultados mais longos. Então, é mais difícil a conscientização disso. Assim como a sustentabilidade, nós levamos um tempo para ser conscientizado todo o universo das empresas, da necessidade. A inovação agora está vindo com força, mas ela sendo trabalhada com outra coisa. E ainda por cima agora
existe uma escassez de recursos, né, para fazer inovação, né? Então, quero saber o que é esse Instituto By Brasil. A gente conhece, quero que a senhora compartilhe com o nosso telespectador na volta do intervalo. Numa conversa de peso com a superintendente da Sintecal e do By Brasil, Ilse Guimarães. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo a superintendente da Sintecal e do Instituto By Brasil, Ilse Guimarães. Instituto By Brasil. Essa ideia já nasceu junto com a Sintecal? não, o Instituto By Brasil é um spin-off da Sintecal, criado para difundir ou prestar os serviços que não seriam um objetivo e foco da Sintecal. Então, a Sintecal, nessa busca dela, da internacionalização, do design, principalmente, ela criou uma massa crítica que não seria justo. Mas já estava naquela espinha naquele momento? Já fazia parte do planejamento. Então, ela tinha uma massa de informações, de conhecimento, que não seria justo reter. E, ao mesmo tempo, se a Sintecal se direcionasse a isso, ela perderia o foco dela, que seria o atendimento dos associados de materiais. Então, o Instituto By Brasil, ele é mais amplo no foco, ele atende todo o sistema moda e ele também faz todos os serviços. Ele é um prestador de serviços e também busca conhecimentos outros, ele tem muitas ligações com órgãos de pesquisa, acordos internacionais com a União Europeia, com universidades europeias, de Israel agora está se concluindo. Então, ele abarcou essa parte um pouco diferente da Sintecal. Né? Ele hoje tem uma vida própria. Tem vida própria, diretoria própria. Né? Presta serviços diferentes da Sintecal. É aquele filho que vai voar. Vai voar. Realmente voa porque ele presta serviços para um universo muito maior. Né? A Sintecal não presta tanto só para os associados dela. Né? Então, está bem caracterizado o escopo de um e o escopo de outro. Como é que está o movimento de moda? A senhora falou para a gente daquele momento onde era incipiente o nosso desenvolvimento de design. Quanto a gente conseguiu caminhar ao longo da história? Nós tínhamos marcas que não eram fortes, marcas nossas, a gente fazia aqui marcas estrangeiras, né? E foi se vendo um movimento necessário, algumas pessoas enxergaram isso antes, outras depois. Hoje a gente tem de pequenas a grandes fábricas construindo as suas marcas, algumas consolidadas internacionalmente, inclusive, já. Mas e aí desenho, o calçado, esse objeto de consumo, de sonho das pessoas, né? Das mulheres, mas dos homens também, né? O calçado, os acessórios, a bolsa, a carteira, tudo que está envolvido dentro desse universo. O que a gente conseguiu caminhar nesse período? Olha, uma qualidade que tu não disse, ou um defeito, né, é que eu sou muito crítica também, né? Eu sempre espero mais coisas. Mas olhando para trás e até conversando com o nosso núcleo de design da Sintecal, que é coordenado pelo Walter, eles me mostram, quando eu cobro, né, o que a gente fez, por que nós estamos aqui, o que nós modificamos, né? E eles me mostram algumas grandes diferenças que hoje existem no setor e que não existia antigamente. Então, hoje, se tu fores em qualquer fábrica de calçado e de material, nós encontraremos um núcleo de design lá dentro da empresa, pesquisando. Nós vemos equipes muito grandes do design. E hoje o desenvolvimento... E qualificadas? Qualificadas. Um desenvolvimento de produto que antigamente não existia. Hoje existe em quase todas. É claro que tem empresas que se dedicam a private label, ok? Não, é uma escolha estratégica de cada uma, né? Então, eu acho que isso foi uma modificação de cultura mesmo, tá? E hoje... É claro que os componentes também fazem esse mesmo caminho. Faz o mesmo caminho.
E eu acho que hoje nós conseguimos influenciar, principalmente nos países da América Latina. E eu acho que tem uma grande vertente, que é a própria Conexão Inspira Mais, que é o nosso núcleo de design, faz a pesquisa e passa essa pesquisa nos países da América Latina. E aí nós temos também uma incubadora de designer, a Startline, em que nós conseguimos vender a moda já lá fora. Então, os designers vão e vendem a moda e, com isso, eles compram os materiais também nossos. Estamos ocupando um protagonismo, então, dentro desse espaço. Acredito que sim, acredito que sim. Incipiente ainda. Acho que, por exemplo, a Semana de Moda da Colômbia foi organizada pelo Instituto By Brasil. Nós estamos com designers nossos fazendo trabalhos em Paraguai, no Uruguai, na Colômbia, Equador e Peru. E na Índia, quem diria, né? Que maravilha. Como é que é esse negócio de querer conhecer a África de cima a baixo, hein? Pois é, dizem, todo mundo tem um sonho, né? Eu acho que Você já conhece vários países. Já conheço alguns países, não vários, mas alguns países. É uma coisa que eu sempre disse que eu vou conhecer toda a África e a partir desse ano eu começo, no segundo semestre eu já vou a 3 países, tá? E é um sentimento que eu tenho. Mas não vai levar o Antônio debaixo do braço. Não, se ele quiser ir, ele é bem desbravador, ele vai sempre comigo, tá? Ele gosta muito de viajar, tá? Mas ele gosta... Tá curtindo esse negócio de ser vovó, é? Eu tô. É uma coisa muito boa. Apesar que agora ele está numa idade que ele começa a ser independente, tá? Bom mesmo, mas ele sempre viajou conosco. Mas levar ele para um safari, ele vai curtir. Eu acho que ele vai preferir ir para Paris. É mais a cara dele. Que maravilha. Mas a África é uma coisa que eu realmente acho que existe naquele povo e naqueles locais ainda uma espontaneidade, uma naturalidade que se perdeu nos outros locais. É uma coisa que eu realmente me fascina ver essas coisas um pouco mais incipientes, mais rústicas. A gente vai ver a migração da mão de obra do calçado para a África? Olha... É a última fronteira, na verdade? Assim, né? A primeira vez que eu fui para a África foi justamente trabalhar num projeto da UNIDO, da União Europeia, para que desenvolvesse o calçado na África. E aí eu percorri vários países. O mais engraçado que eu fiquei um pouco revoltada é que eles estavam treinando as mulheres, porque lá os homens não trabalham, tá? É as mulheres que trabalham. Pois. Agora já está mudando um pouco. Mas é uma sociedade patriarcal ainda assim. É uma sociedade patriarcal. Eu vejo que existe um grande caminho para eles. Agora, existe uma riqueza de cultura tão grande, tá? Que se eles conseguirem imprimir na moda essa cultura deles, que hoje é apropriada por outros grandes estilistas, o Valentino, o Saint Laurent, que tem um museu dele em Marrocos. Se eles conseguirem, sim, eles podem ser grandes expoentes. Não é num período curto, não. O Vietnã ainda vai ser... Os tigres asiáticos ali ainda vão estar fazendo calçado. Muito, porque tem uma coisa que eles estão muito na nossa frente, que é a questão de tecnologia e em esportivos. E onde é que hoje está crescendo o consumo de calçados? Nos esportivos. Onde é que precisa tecnologia? Nos esportivos. E eles detêm isso com uma eficiência incrível. Uma coisa que o Brasil perdeu, um grande naco de mercado. Inspira Mais está bombando. Bombando. Janeiro, uma edição muito forte, junto, paralelo ali, né? A Coromoda e agora a Francal. Agora a Francal. O Inspira Mais também é uma coisa visionária de colocar materiais de vanguarda, de propiciar os fabricantes. E aí não é mais só de calçado, né? Hoje nós estamos com calçados, confecções,
móveis, joalheria, todo o sistema moda está ali dentro. E ali eles podem encontrar os materiais para promover as suas próximas coleções. Adorei falar contigo. Eu também. Seja sempre muito bem-vindo. Pensei que eu ia ficar um pouco tímida aqui, mas... A gente não espera isso da senhora, tá? Chegou mandando bem com a dona Ilse Guimarães, superintendente da nossa Sintecal e do nosso Instituto Buy Brasil. Continue agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede comunidade de televisão.